Olá, olha só que coisa, hein? Parece que a situação realmente ficou pior para a esquerda argentina, hein? Cristina Kirchner afirma que pedido de prisão contra ela é perseguição política, olha só. E isso porque ela está no governo, ela é vice-presidente, hein? Ela é vice-presidente. Vocês analisando todas essas notícias que saem na grande mídia, podem pesquisar aí notícias da Folha, da Globo, da UOL, né? Todos os jornais bem de esquerda, principalmente a Folha e o UOL, né? Que são realmente jornais de esquerda, assim, que nem escondem mais, né? A posição política. Vocês veem como que a mídia tá passando um pano monstro para esse pedido de prisão da Cristina Kirchner, e por que isso é muito engraçado? Porque é incrível como que, quando é um socialista, a mídia passa pano, né? Não, a Cristina Kirchner está sofrendo perseguição política, lógico. Não foi isso que a notícia está falando. Mas olha só que coisa, né? Olha só como a mídia é muito mais permissiva quando é alguém de esquerda, quando faz alguma desses crimes aqui, e passa pano, ou tenta colocar embaixo do sofá, né? Fala, não, debaixo do tapete, né? Você bota a sujeira debaixo do tapete, ninguém viu, né? Olha lá, nada, absolutamente nada do que os promotores disseram foi provado, afirmou. Quem vai decidir isso é a justiça, né? Agora isso é engraçado, né? Eles não estão respeitando a justiça? Se mandar ela presa, eles não vão respeitar? A vice-presidente argentina Cristina Kirchner afirmou nesta terça que o pedido de 12 anos de prisão feito contra ela é uma perseguição política para afastá-la da política. Perseguição judicial para afastá-la da política. Engraçado, né? O Ministério Público pediu à Justiça que Cristina seja presa por 12 anos e seja inabilitada politicamente para sempre. Nossa! Os promotores a acusam de participar de um esquema para desviar dinheiro público pelo qual um empresário fazia contratos com o Estado e repassava uma parte das verbas a ela. É meio que uma lava-jato, né? Cristina, uma advogada de 69 anos que foi senadora, primeira-dama, presidente agora, vice-presidente da Argentina, nega as acusações de corrupção. Nada, absolutamente nada do que os promotores disseram foi provado, disse ela em um discurso de mais de 2 horas, transmitido pelas redes sociais de seu gabinete no Senado. Na Argentina, o vice-presidente também é o presidente do Senado. Vixe. Então lá tem muita força, não é só vice igual o Temer era, e o Mourão, né? O vice-presidente lá tem força, então. A ex-presidente foi acusada junto a outras 12 pessoas pelos crimes de associação criminosa e improbidade administrativa pelo Ministério Público. Durante o discurso, centenas de apoiadores se reuniram em frente à sua casa em Buenos Aires e depois em frente ao Congresso. Não é um julgamento contra mim. Não é um julgamento contra mim, é um julgamento contra o peronismo, os governos nacionais e populares, afirmou. Ai, caramba. A vice-presidente, que tem foro especial por prerrogativa de função, solicitou nesta terça-feira uma ampliação de sua declaração preliminar, mas o pedido foi negado pelo tribunal, que considerou essa fase que essa fase já está concluída e que essa poderá expor seus argumentos nas alegações da defesa a partir de 5 de setembro. São 12 anos de pedido de prisão, os 12 anos do melhor governo que a Argentina teve nas últimas décadas. Por isso que pedem 12 anos. É uma cara de pau, né? Por isso vão me estigmatizar e condenar. Se eu nascesse 20 vezes, faria o mesmo 20 vezes. Vixe, Maria. Pior governo da Argentina. Acabou, afundou a Argentina. A Argentina é o que era, que já teve de um país bem sucedido, hoje em dia tá quase uma Venezuela. É uma Venezuela já, né? Cara, ridículo isso aqui. Você vê a situação econômica da Argentina, depois que o Bolsonaro foi eleito e depois que essa chapa foi eleita, a Argentina não ganha mais uma Libertadores. E eles não têm capacidade financeira mais de ganhar uma Libertadores, gente. Eu nunca vi em tantos anos que eu acompanho o futebol, toda essa questão lá envolvendo a Libertadores, eu nunca vi a Argentina tão para trás. É inacreditável. Você vê as 3 últimas finais, o Brasil ganhou e nas 2 últimas foram finais brasileiras.
né? Você teve lá um ano lá que teve a final Argentina, que foi River e Boca, né? Mas isso foi antes do Bolsonaro assumir. Depois que o Bolsonaro assumiu e a Argentina botou esse governo aí de esquerda, teve uma crise econômica tão forte na Argentina que até os clubes de futebol começaram a sentir. Você pega um time lá de baixo do Brasileirão, ele recebe mais premiações do que um time que é campeão na Argentina. Por quê? Crise financeira, não tem dinheiro. Né? Se até um clube de futebol sente essa questão da crise financeira, imagina o que a população não sofre. E eles estão reclamando lá, parece que, ai, como que isso é possível? Como é que no Brasil eles ganham tanto dinheiro assim? Como que isso é possível? Isso aí não poderia valer? Quer dizer, já estão querendo desesperadamente que o Lula seja eleito aqui para eles terem um companheiro, assim, a gente é ruim, mas o Brasil também é ruim. Entendeu? Como é com o Bolsonaro e a economia está crescendo depois daquelas medidas restritivas da pandemia, que não foram feitas pelo Bolsonaro, foram feitas pelo STF e pelos prefeitos, enfim, governadores. Não teve mão nenhuma do Bolsonaro, ele não quis nada disso. O STF que deu aval para esse tipo de coisa. A Argentina fez o lockdown mais longo do mundo, um dos mais longos do mundo, realmente não sei se foi o mais longo do mundo, e quebrou completamente. Ninguém lá do governo lá que trata sobre economia, o cara chega para ser ministro da economia, não é mais, o cara já cai. E é tão ridículo que é a situação na Argentina, que o cara chega lá para ser ministro de alguma coisa, caiu. Caiu. Por quê? Porque a situação lá é insustentável. Por quê? Porque a política do governo Kirchner, né, desse Fernandes e da Cristina Kirchner, é uma política já ideológica, socialista. Então não tem como mudar. Se você não tem como mudar, o governo vai ser uma merda sempre. Né? O problema não é quem está dentro do governo, o problema é que é o governo deles. É um governo socialista, é um governo de esquerda ruim. Né? Então, assim, você vê só essa situação econômica da Argentina, é uma piada ela falar isso que foi o melhor governo das últimas décadas. Que governo melhor que ela teve? Até o outro cara lá, o que foi massacrado pela mídia, o cara, ele nem era um Bolsonaro, tá? Aquele cara lá, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. O último presidente que era mais de direita ali, mais centro-direita, né? Aquele último presidente que teve na Argentina, tirando os peronistas, né, toda aquela outra questão, a Argentina teve um início, o Macri, Maurício Macri. A Argentina teve um período inicial de altos investimentos, teve muito investimento, a Argentina até estava tentando crescer, estava saindo um pouco dessa recessão, tentando crescer, fechando saldos positivos. O problema é que a mídia, qualquer coisinha ruim que tinha no governo, a mídia, não, que esse governo é muito ruim, que esse governo acabou com os pobres, não sei o quê. É a mesma história. Quando a Cristina Kirchner entrou, já começou ruim. E esse Augusto Fernandes. Já começou ruim. Aí a pandemia piorou tudo. E agora a situação está ainda pior. A Argentina é quase uma Venezuela. Já é uma Venezuela. Alguns falam que é uma Venezuela. Então, assim, isso é muito engraçado. E muito dos apoios que eles têm na Argentina é por conta do funcionalismo público. Então, eles mantêm essa casta de funcionários públicos lá na Argentina. Não, mas o nosso salário, não sei o quê. E o povo morrendo de fome. Por quê? Porque o Estado da Argentina está quebrado faz tempo, na realidade. Só que os últimos 3 anos de governo deles foi tão desastroso, que conseguiu aprofundar ainda mais a situação. Afundou ainda mais a situação da Argentina. Os clubes de futebol lá estão tendo dificuldades. Se os clubes de futebol lá estão tendo dificuldades, é porque a questão tá feia. Você vê, na América Latina não tem quem faça frente ao Flamengo e Palmeiras. Não tem clube na América Latina que faça frente ao Flamengo e Palmeiras. E, ironicamente, são os 2 clubes mais próximos do Bolsonaro, né? E isso, cara, eu nunca vi. É tão raro você ver um brasileiro sendo campeão, você chegar na final e ser campeão. Cara, que nos últimos anos, vários brasileiros chegaram. E quando eles chegavam, eram semifinalistas, ou era uma semifinal brasileira. Porque assim, você vê a semifinal brasileira desse ano na Libertadores, vai ser Atlético Paranaense e Palmeiras. Já é uma final, já tem um finalista Brasil na final da Libertadores.
Então isso mostra muito bem, nem a tradição mais da Argentina, que é uma tradição de ganhar Libertadores, está fazendo peso com relação à economia no nicho, né? Faria o mesmo 20 vezes, tá? Querem vingança, disciplinar a classe política para que ninguém se atreva a fazer o mesmo de novo. Solidariedade. No final de sua intervenção, Kirchner apareceu na sacada do Congresso para cumprimentar os manifestantes que a esperavam. Além destas demonstrações de apoio, a vice-presidente recebeu a solidariedade de alguns líderes da esquerda da região, como os ex-presidentes Evo Morales da Bolívia e Dilma Rousseff do Brasil. Manifesto minha incondicional solidariedade à presidenta da Argentina e presidenta do Senado, vice-presidenta da Argentina e presidenta do Senado deste país, irmão. Escreveu Dilma, óbvio, juntos pela bandidagem. Entendo a acusação, os crimes dos quais Cristina é acusada teriam ocorrido de 2003 a 2007, quando Néstor Kirchner foi presidente, e 2007 a 2015, quando ela mesma foi presidente. Para os promotores, ela foi líder de uma associação criminosa e orientava um esquema para que um empresário chamado Lázaro Baez conseguisse contratos para executar obras públicas na província de Santa Cruz, reduto político dos Kirchner. Uma parte do dinheiro que Baez ganhava, de acordo com o Ministério Público, era devolvido para os Kirchner. O Ministério Público estimou em $1 bilhão a quantia que teria sido desviada pelo Estado. Cara, $1 bilhão a quantia que teria sido desviada. É quase um petrolão, hein? Não é quase um petrolão. Acho que nem no petrolão teve tanto desvio assim de verba. O processo judicial começou em 2019 e estima-se que a decisão dos juízes seja concedida até o final do ano. Seja conhecida, né? Seja conhecida até o final do ano. Em caso de condenação, Cristina ainda pode recorrer, lógico. Enquanto não houver uma sentença da Suprema Corte e devido à sua imunidade política como vice-presidente e presidente do Senado, ela não poderá ser presa e nem ficará inabilitada. Ela ainda responde a 5 outros processos. Vixe. Caramba, hein? É isso aí, a esquerda na Argentina e no mundo todo passando um pano para isso aí, botando isso aí para baixo tentando botar isso para baixo dos tapetes, né? Tentando falar, não, mas não sei o quê, isso ainda não foi decidido, né? Imagina se fosse uma acusação dessa contra o Bolsonaro, gente. O que a esquerda acusa aqui o Bolsonaro? Genocida, porque ele não fechou tudo na pandemia, né? Não fechou tudo na pandemia, fez as políticas que ele entendia que eram corretas, que muitos outros estados fizeram. Na Argentina, muito estado republicano não fechou nada, e a curva epidemiológica, o número de mortes, foi a mesma coisa de países vizinhos, não teve nada de anormal, nada de muito diferente. Vários testes aí mostram que realmente o lockdown não teve o efeito desejado, muito pelo contrário, e as pessoas ainda ficam insistindo nisso. Bolsonaro não fechou, foi em festas. Cara, isso aí só mostra o quão o governo Bolsonaro não tem nada para ser culpado. Porque se esse tipo de coisa é o que a esquerda consegue culpar o cara, por essas questões da pandemia, né, que foi um absurdo tudo, de fechar tudo, os caras chegavam e prendiam pessoas por estarem na rua, nunca vi uma ditadura tão forte como essa, nem a ditadura militar fazia isso, né? Você via fotos de pessoas sendo presas na rua. Agora, com a ditadura sanitária, você teve diversas fotos de pessoas sendo presas na rua. A pessoa era simplesmente, chegava assim, o policial falava, você tá na rua, vamos te prender, tá vendendo coisa na rua, né? Vamos te prender. Cara, a maior perseguição que eu já vi. E o Bolsonaro não pôde fazer nada, porque o STF estava lá decidindo tudo. Então foi um absurdo, ele perdeu a presidência. A realidade é que o Bolsonaro ele perdeu a presidência. Porque a esquerda fala, mas ele poderia ter feito sim coisas, mas que fossem para fechar tudo. Ele não poderia tomar medidas menos restritivas. Um absurdo. A própria decisão lá dos tribunais era essa. Você pode sim alterar as fases da Covid, desde que para piorar. Para melhorar você não pode. É um absurdo, gente. É um absurdo. Olha, é absurdo. Às vezes um prefeito fala, não, a situação na minha cidade está de boa. Viu, o governador falava, não vai fazer isso. Entrava com uma ação, aí ele passava lá, abria mais comércio, e a justiça lá, não pode. Então, assim, foi uma ditadura sanitária promovida pelo Estado e por juízes, sim, pela justiça.
Foi uma ditadura sanitária que deram aval, que a justiça deu aval, que a justiça, na verdade, não deu nenhum aval. A justiça, ela celebrou, ela promoveu essa ditadura sanitária. Uma ditadura promovida pelo Poder Judiciário. Não foi uma ditadura do Executivo, não foi uma ditadura do Legislativo, foi uma ditadura do Judiciário. Foi uma ditadura sanitária que eles passavam em cima de tudo que tinha de entendimento para fazer aqueles absurdos. Lockdown, toque de recolher. Toque de recolher só pode em alguns casos na Constituição brasileira. Eles rasgaram isso para falar, não, mas a questão aqui ela é muito urgente. Que questão urgente? Que questão urgente? Uma piada, entendeu? Eles deram todas as piores justificativas para manter as pessoas presas, para fazer essa prisão, enquanto o bandido lá, os caras que eram condenados, estavam tudo solto. Eles soltavam os caras para rua. Foi a maior canalice, foi a maior ditadura que eu já vi. Isso sim uma ditadura. Foi aquela ditadura lá, não. Isso foi uma ditadura. Comércio sendo fechado. O cara chegava assim, fechava a porta do comércio, botava lá o maçarico e trancava a loja. O cara soldava a loja, não podia nem abrir mais. Política de Estado. Política de Estado. Não era política de alguns, não. É política. Todo lugar tinha isso. Todo lugar tinha essa palhaçada. Aí vem a Globo agora e fala o quê? Não, fica em casa se puder. Ah, tá bom, enquanto eles estavam ganhando lá os milhões de dinheiro deles lá. Porque rede de notícia não estava fechada, não. Rede de notícia podia ficar aberta. Banco podia ficar aberto, né? Porque eles eram essenciais. Essencial para quem? Essencial para quê? Para quem? Então é isso. Agora a esquerda tá rasgando, né? Tá rasgando o ânus, né, de raiva, porque isso aqui é uma acusação muito forte. Se ela for condenada, eu espero que o Bolsonaro use isso de forma positiva. Porque isso aqui, se fosse qualquer um outro cara, se fosse o Macri, estavam descendo a lenha nele. Agora no Kirchner, não sei o quê. É sempre assim. E a esquerda sempre vai utilizar esse argumento de perseguição política. A esquerda sempre vai utilizar esse argumento de perseguição política. Nunca é culpa deles, eles nunca fizeram corrupção, nunca se beneficiaram de dinheiro, nunca fizeram nada disso, não fui eu, não estou sabendo de nada, é sempre assim. Um abraço, gente, curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal, vamos ver o que isso aí vai dar. Compartilhe meu vídeo nas suas redes sociais, comentem aqui embaixo. Se inscrevam e curtam o meu vídeo de novo. Obrigado pela atenção, um abraço.